Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao quinto domingo da Páscoa. Na liturgia deste domingo, nós meditamos sobre a Igreja enquanto comunidade que nasce de Jesus e cujos membros continuam o caminho de Jesus, dando testemunho do projeto de Deus no mundo, na entrega a Deus e também no amor aos homens. Na perspectiva do trecho evangélico de João, no capítulo 14, que hoje meditamos, a Igreja é a comunidade dos discípulos que seguem o caminho de Jesus, caminho de obediência ao Pai e também do dom da vida aos irmãos. Os que acolhem esta mensagem e aceitam viver nesta dinâmica tornam-se homens novos que possuem a vida em plenitude e que integram a família de Deus, a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A catequese desenvolvida por João evangelista, neste diálogo de Jesus com os discípulos, é de uma impressionante densidade teológica. Fundamentalmente, este trecho trata-se de uma catequese sobre o caminho que Jesus percorreu e que é o mesmo caminho que os discípulos são convidados a percorrer. O plano de salvação de Deus passa por estabelecer com os homens uma relação de comunhão, de familiaridade, de amor, por assim dizer, de identidade. Por isso, Jesus veio ao mundo. Vai dizer ainda o próprio evangelista, lá no começo, no prólogo do Evangelho, que Jesus veio para tornar os homens filhos de Deus, ou seja, aos que o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Pois bem, ao dizer eu sou o caminho, Jesus quer afirmar que só Ele nos conduz ao Pai. Não existe outra via, outro meio para chegarmos ao Pai. Ele é o caminho, ou seja, não há outro. E ressalta ainda, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, ao se identificar com o caminho, Jesus retoma uma imagem conhecida por aqueles que eram seus ouvintes. Todos eles sabiam que para se ir de um lugar a outro, faz-se necessário o uso de uma estrada, ou seja, o chão, para se caminhar. O Salmo 25, em seu versículo 4, por exemplo, o salmista diz assim: mostra-nos, Senhor, o teu caminho. Jesus não é apenas alguém que aponta o caminho, mas ele é o próprio caminho por onde temos de passar. Jesus, torna-se o caminho único que leva ao Pai. Este é exatamente um dos grandes pontos do Novo Testamento, porque aqui nós temos esta novidade: Jesus é o único acesso das criaturas a Deus. É através de Jesus que nós chegamos à comunhão com Deus. Portanto, para nós cristãos, para cada um de nós, o caminho para o Pai é deixar-nos guiar por Jesus, pela sua palavra de verdade e acolher o dom da sua vida. É evidentemente que a palavra verdade aqui, ela não está sendo usada no seu sentido usual, comum, mas significa, antes de tudo e sobretudo, revelação. Dizendo, eu sou a verdade, Jesus quer afirmar que Ele é a única revelação do Pai. Não há outro meio, portanto, de conhecermos algo sobre Deus e também sobre o sobrenatural, a não ser por Jesus Cristo. Ele não é apenas um mestre que ensina a verdade. Ele é a própria verdade que devemos conhecer e com a qual devemos, então, nos identificar. Ele não é apenas alguém que promove a vida ou que transmite a vida. Ele é a própria vida que devemos viver. Também somos chamados, na nossa condição de discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, a nos associarmos a São Paulo, que diz esta belíssima frase: para mim, o viver é Cristo. Por conseguinte, só crendo em Cristo, só permanecendo unidos a Ele, é que
todos nós, os seus discípulos, também podemos continuar a sua ação permanente na história. A fé em Jesus, caríssimos, exige que o sigamos cotidianamente nas simples ações que compõem as nossas atividades diárias. Vai dizer Santo Agostinho, meditando também sobre este trecho do Evangelho, o seguinte: que era necessário que Jesus dissesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque, continua Santo Agostinho, quando se conhece o caminho, só falta conhecer a meta, e a meta é o Pai. Portanto, para os cristãos, seguir o caminho para o Pai é deixar-se guiar por Jesus, pela sua palavra de verdade, e acolher o dom da sua vida. O Evangelho nos ensina, portanto, que a verdadeira liberdade floresce quando nos afastamos do jugo do pecado que ofusca as nossas percepções e enfraquece a nossa determinação. Deus criou o homem com uma vocação inata para a verdade e por isso dotou-o de razão, né? Nós compreendemos muito bem isto a partir daquilo que o Catecismo nos ensina sobre o homem ser um ser capaz de Deus, criado por Deus. Com o desejo, portanto, colocado em seu coração de conhecer a Deus, de buscá-lo. Então, todo ser humano deve perscrutar a verdade e optar por ela quando a encontra, mesmo correndo o risco de enfrentar sacrifícios. E a verdadeira liberdade é um dom gratuito de Deus, o fruto da conversão à sua verdade, que nos torna livres, né? Também ainda o São João, no capítulo 8, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus ainda nos exorta: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com efeito, a verdade é o anseio do ser humano e procurá-la supõe sempre um exercício de liberdade autêntica. Muitos, todavia, preferem os atalhos e procuram evitar essa tarefa. Alguns, como Pôncio Pilatos, ironizam a possibilidade de conhecer a verdade, proclamando a incapacidade do homem de alcançá-la ou negando que exista uma verdade para todos. Esta atitude, evidentemente, produz uma transformação no coração, tornando as pessoas frias, vacilantes, insensíveis, distantes das demais e fechadas em si mesmas. São pessoas que lavam as mãos como o governador romano e deixam correr o rio da história sem se comprometer. Quando nós, na nossa condição de discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos no pensamento de Cristo, como diz São Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Tendo em vós os mesmos sentimentos de Cristo, então novos horizontes se abrem para nós. À luz da fé, dentro da comunhão com Cristo, passamos também a ser luz do mundo e sal da terra. Que Nossa Senhora possa, então, na nossa condição de discípulos e ela como nossa auxiliadora, nos guiar neste mundo, sempre nessa busca de conformidade à vontade do Pai em nossa vida, pelo seguimento de Jesus. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.